26 de agosto de 2016. Palmeiras completa 102 anos e ídolos dão dicas para o Verdão quebrar jejum de título no Brasileirão. Corinthians apresenta o volante Jean e técnico Cristóvão vai mudar o time para encarar a Ponte Preta em Campinas. Gabigol viaja para a Itália e acerta com a Inter de Milão. São Paulo lava roupa suja e no próximo domingo busca a reabilitação contra o Coritiba, jogando no estádio do Morumbi. E ainda, River Plate é o campeão da Recopa Sul-Americana. Falamos com Thiago Braz, grande surpresa do Brasil nos Jogos Olímpicos. E Seleção Brasileira de Futebol, de 7, vai em busca do ouro na Paralimpíada do Rio. Fique com a gente, o Gazeta Esportiva volta já. Estamos aqui! Hoje é sexta-feira, meus amigos. Muito boa noite para vocês. Parabéns, Palmeiras! Parabéns pro nosso diretor Barbosa, Felipe Barbosa. Hoje o Verdão comemora 102 anos de uma vida recheada de lutas, recheada de glórias. Parabéns a todos os palmeirenses. Pascoal, câmera corintiano, tá chateado comigo. Mas, vivendo um bom momento dentro e fora de campo, o clube, o Grande Verdão, reuniu os ídolos ontem numa festa aqui em São Paulo, muito bonita, para comemorar o aniversário. Veja na reportagem do Fernando Gavini. O Palmeiras completa hoje 102 anos de idade, mas a festa começou na noite de quinta. Entre os homenageados estavam os ídolos campeões paulistas de 1996. Era um time realmente que, pena que durou pouco, né, esse time, né? Esse time durou uma competição, né? A gente sabia, não adivinhava o placar, mas sabia que ia vencer. Num país como o nosso, que ninguém lembra de ninguém, você ser lembrado é uma alegria muito grande, poxa. Tô muito feliz de estar aqui. Um período maravilhoso, né? Um período que marcou a história e vai ficar marcado pro resto da vida e pro resto da história do Palmeiras também. Isso vai ficar marcado aí para toda a vida. Estiveram presentes também na festa craques como César Sampaio e Evair, bicampeões brasileiros em 93 e 94 pelo Palmeiras. Mas de lá para cá, o Verdão nunca mais ganhou o Campeonato Nacional. 22 anos depois, no entanto, lidera o Campeonato Brasileiro. E os craques de 2 décadas atrás deram conselhos para a equipe atual não perder o ritmo e não correr o risco de perder a chance de ser campeã. Eu acho que é foco, concentração, que o Cuca vem trabalhando bem isso, né? A cada jogo é mais um passo, não dá para comemorar antecipadamente, a história mostra isso. Falta aproveitar as oportunidades, né? Empatar dentro de casa, às vezes alguma derrota dentro de casa, né? Perder esse tipo de ponto, coisas que eles sabem muito bem. E eu acho que eu tenho certeza que no final o Palmeiras vai estar podendo comemorar esse título. Está acreditando no título do Brasileirão? Eu sou um otimista sempre acredito, sempre eu acho que o Palmeiras em campo tem que buscar os 3 pontos, eu acho que é manter o foco, muito respeito a todos os adversários, sem exceção, para tentar chegar no final do ano e atingir mais um título brasileiro para aumentar essa hegemonia do Palmeiras em relação à concorrência. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu vou pegar essa frase do Paulo Nobre, que ele disse: sou um otimista. Não adianta ser só otimista se não houver trabalho, se não houver preparo. Nada cai do céu. Não adianta ficar sentado aqui esperando que chova dinheiro, chova cultura. Não vai acontecer. Você tem que correr atrás das coisas e se você está preparado, né, obviamente o otimismo existe. E no caso do Palmeiras, ele se encaixa bem, não é um otimismo da boca para fora. O Palmeiras contratou, o Palmeiras se preparou, montou um bom elenco, contratou um bom técnico e não por acaso está aí na liderança do campeonato. Então o Palmeiras ele tem condições de brigar por um título, não é um otimismo da boca para fora, é um otimismo pautado num bom trabalho. E eu vejo realmente o Palmeiras com grandes chances de repetir o que já fez no passado. O Palmeiras não ganha um título brasileiro desde 94, que era a era Parmalat, uma era de cogestão profissional, até então novidade no Brasil,
O Palmeiras vinha degringolando por péssimas administrações, havia conquistado o título brasileiro em 73, se não me falha a memória. E o último título havia conquistado em 76, um campeonato paulista. E talvez, se não fosse essa cogestão, o Palmeiras teria ficado um tempo maior na fila, ficou 16 anos. 16 anos. Curiosamente, a Parmalat saiu em 99. O último título foi em 94, mas o Palmeiras ainda disputou um título em 97. O Palmeiras não ganha desde então. E eu acho que essa gestão do Paulo Nobre, com acertos e defeitos, desde que houve uma cogestão, me parece a gestão mais séria que o Palmeiras já teve. E pode ser premiado justamente com o título brasileiro deste ano. Nada mais justo. Sem dúvida. Eu queria dar os parabéns ao Palmeiras porque é realmente um clubes que mais orgulho deram e dão ainda ao futebol brasileiro. O Palmeiras, o pessoal fica aí dizendo que não ganhou a Copa do Mundo, porque aquela Taça Rio de 51 não era a Copa do Mundo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não houve nenhuma conquista de um clube brasileiro, seja o São Paulo, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Santos. Nenhuma dessas conquistas teve a repercussão na alma do torcedor brasileiro como aquele de 51. A Taça Rio de 51. E explico por quê. A Copa do Mundo 50, perdida pelo Brasil e por Uruguai, aquilo foi um choque inacreditável. Esse 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha não é pinto perto do que representou para o Brasil a perda da Copa do Mundo de 50 no Maracanã. Foi um gol, né? 2-1. 2-1. Então, mas foi esse gol no final. Isso. Que acabou com as esperanças. Minutos, mais ou menos. A coisa foi muito mais chocante, muito mais traumatizante do que a desse caso do 7-1 da Alemanha. E a Taça Rio foi em 51, um campeonato, um torneio disputado com clubes com um nível de dificuldade muito maior do que essa que os clubes de hoje enfrentam, que é, na verdade, pegar pela frente apenas um adversário num jogo só, que é o europeu. Né? Do jeito que é formulado a Copa do Mundo de Clubes, é isso aí. Não, naquela não. Naquela o Palmeiras tinha que enfrentar vários grandes times da Europa. Poderosos times da Europa. Estrela Vermelha, Juventus. E da América do Sul. Tinha Estrela Vermelha, tinha o Alce Viena, tinha o Juventus da Itália, o River Plate, Milionários e tal, enfim, vários adversários. Muito mais poderosos do que esses que os times atuais enfrentam, né? A decisão do Mundial. E foi realmente uma redenção. A alma brasileira, né, deu uma respirada, porque aquilo foi uma resposta a todo aquele mal-estar criado com a perda da Copa de 50. E depois a coisa veio se confirmar em 52, né, no Pan-Americano de 52, quando a seleção brasileira, dirigida pelo Zezé Moreira, ganhou o Pan-Americano em cima do Uruguai também por 4-2. Quer dizer, então foi realmente uma virada em cima daquela grande tragédia. Torcida que canta e vibra. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. O Palmeiras manterá a liderança do Campeonato Brasileiro nesta rodada? Yes or no? Yes. Celso Cardoso. Yes. Celso? Yes. Yes. Yes? Deu yes. Você vota no site gazetesportiva.com. Depois de um empate em 0-0 no jogo de ida na Colômbia, o River Plate recebeu ontem o Santa Fé no Monumental de Nunes, valendo o título da Recopa Sul-Americana. E a festa foi argentina. Depois de empatar em 0-0 na Colômbia, o River Plate venceu o Santa Fé ontem no Monumental de Núñez por 2-1 e conquistou pela segunda vez a Recopa Sul-Americana. Drill
Belucci e Alário marcaram para o time argentino, enquanto Salaberry descontou a favor dos colombianos. Acho engraçado essas decisões de Copa, Supercopa, porque teoricamente não vale nada, mas todo mundo quer ganhar. É claro. Né? Aí quando você vai vendo o Boca, por exemplo, o maior número de títulos do mundo, tem lá Supercopa, Recopa, são títulos que, né, que vão valorizando, digamos, a galeria de troféus. Então, existe aí uma certa ambiguidade, né, uma dualidade nessa história toda. Eu acho o seguinte, o esportista, o atleta, o jogador de qualquer modalidade, ele quer ganhar sempre. E quando se ainda tem uma taça ali para ser disputada, ele quer ganhar, é claro. O pessoal fica aí, jogador é tudo vagabundo, ganha muito, mercenário, não quer saber de nada. O cara quando entra em campo, bota a chuteira e entra em campo, a bola começa a rolar, ele quer ganhar, ele quer jogar bola. Do homem, da competitividade. O menino que está dentro dele volta à tona e é essa coisa lúdica que é o jogo, sobretudo de futebol, né? Existe uma outra exceção. Uma ou outra exceção do cara que não quer jogar por alguma razão especial. Sim, mas isso é uma coisa raríssima. É raríssima, é que eu me lembrei. É porque, não, você tem absoluta razão, é do homem, ele quer competir, ele quer vencer. É que quando você estava falando, eu só me lembrei de uma cena que eu acho que eu vi do cara que entrou em campo e não tinha a menor vontade. Uma vez, quando o Filipão estava dirigindo o Chelsea, e aí ele já deixado o Drogba no banco. Dirigindo não. Ele está confundindo. Aí ele resolveu colocar o Drogba para jogar. Aí ficou claro que o Drogba não queria jogar. Não queria mesmo. Bom, seguinte, hora de falar dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, que começam no próximo dia 7. O repórter Vinícius Rodrigues foi conhecer a seleção brasileira de futebol de 7, que vai em busca do ouro inédito nesta Paralimpíada. O futebol de 7 reúne atletas com paralisia cerebral. Nos Jogos Paralímpicos serão 8 seleções brigando pelo ouro. O Brasil entra como um dos favoritos e a expectativa na preparação é das melhores. Nós não temos assim nada a reclamar, pelo contrário, né? Nós temos que nos concentrar ao máximo aqui com todas essas instalações possíveis e tentar desenvolver o melhor futebol possível para chegar lá no Rio bem. Estar no lugar mais alto de um pódio, numa Paralimpíada, significa ter uma medalha de ouro no peito. E para um dos jogadores dessa seleção do futebol de 7, tem um gostinho todo especial. Esta será a 6ª edição que ele participa dos Jogos. Foi bronze em 2000 em Sydney e prata em Atenas 2004. Este é o goleiro Marcão. A gente está se preparando o máximo possível para que, se Deus quiser, esse ouro consiga pegar esse ouro, né? Tem um bronze, uma prata e agora, se Deus quiser, o ouro. Marcão tem os reflexos da paralisia cerebral nas pernas e é homem de confiança do professor. O experiente goleiro não vê a hora de poder entrar em campo em casa. Eu acho que isso aí conta muito pra gente e com certeza a gente vai se desempenhar e fazer um bom papel e não vamos decepcionar essa torcida, não. Na modalidade, algumas diferenças com relação ao futebol de campo. Por exemplo, o arremesso lateral pode ser executado apenas com uma mão. São 2 tempos de 30 minutos cada e não existem impedimentos na partida. O técnico Paulo Cabral já dirigiu a seleção no Parapan de Toronto e conta com a bagagem adquirida na campanha do ouro para guiar o Brasil rumo a mais uma medalha. É um prêmio ao trabalho que se é feito. É um prêmio a todo o esforço que os atletas têm, se afastando de família, de trabalho, do seu convívio social. Então toda a medalha é bem-vinda, mas é claro que nós sempre vamos em busca do ouro, que é o prêmio maior. Grande surpresa entre os atletas brasileiros nos Jogos do Rio, o paulista Thiago Braz assombrou o mundo do atletismo ao vencer os favoritos, quebrar o recorde olímpico e ficar com a medalha de ouro inédita para o Brasil no salto com vara. O repórter Alexandre Silvestre conversou com ele.
Na noite do dia 15 de agosto, cheguei em casa do trabalho, liguei a televisão, depois de ter colocado minha filha para dormir, minha esposa, e dei de cara com um brasileiro disputando a final olímpica do salto com vara. E esse rapazinho aqui, o Thiago, me surpreendeu, conquistando o ouro. Você também ficou surpreso, Thiago? Fiquei surpreso também pelo ouro, né? A gente entrou numa prova querendo brigar por uma medalha e a gente acabou saindo com o ouro. E como é que foi todo esse esforço até chegar no sonho? Tem um trabalho muito forte por trás, né? A gente passou por dificuldades, tanto em 2015, né? Tanto no início de 2016. A gente passou por grandes frustrações, né? A gente passou por 2 mundiais sem pegar a final, né? Sem ao menos chegar perto de uma medalha, sendo que a gente já estava preparado com um bom resultado. Só que era anos de adaptações, né? Eu tinha acabado de chegar na Itália, treinador novo praticamente, e foi duro. Medalha dourada, recorde olímpico 6:03 e uma disputa acirrada com o francês. Você foi muito ousado a tentar os 6,03 metros, mas a participação da torcida irritou um pouco o cara. Você acha que influenciou também? Sim, influenciou para ele, na realidade, né? Para atrapalhar um pouco, né, a prova dele, porém eu comentei um pouquinho atrás, se ele estivesse bem preparado, se ele tivesse pensado também que poderia existir esse tipo de coisa numa competição, talvez ele não teria se atrapalhado. Na tua agenda de próximas competições, quando que você vai para a França ser vaiado? Não sei. Na verdade, o ano que vem, eu acho que a gente vai competir em Paris, né, na Diamond League. Vamos ver o que vai acontecer ali, né? Espero que não aconteça, que aconteceu aqui no Brasil, e se acontecer eu vou tentar entrar o máximo preparado para qualquer coisa que acontecer. Show de bola! Vem cá. Ai, tá tão bonito, né? Volta pra cá, olha que bonito o telão. Bonito, mas agora vem pra cá de novo. Domingão, 9 da noite. Tem mesa redonda Futebol Debate com a cobertura completa, Pascoal, de mais uma rodada do Brasileirão. Reportagens especiais, convidados, a análise do nosso time de comentaristas e eu. E eu estarei com vocês, tá bom? Não esqueça, domingo, Bárbara, você já tinha escrito isso, né? 9 da noite, mesa redonda Futebol Debate, nós estaremos juntinhos, ó. Deixa eu fazer assim, ó. Estaremos juntinhos, tá bom? Agora, nós vamos para um rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho, tudo sobre a rodada do Brasileirão. Fique com a gente. Voltamos falando do Campeonato Brasileiro da Série B. Confira os jogos deste final de semana. 2 partidas acontecem nesta sexta-feira. Olha a arte. O Criciúma recebe o Joinville, 8h30 no estádio Heriberto Ilse. Ceará e CRB jogam às 9h30 na Arena Castelão. Amanhã, 4 da tarde, na Arena Barueri, tem Oeste e Paysandu. O Vila Nova enfrenta o Náutico, 4h20 no estádio Onésimo Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. É isso mesmo? O Tupi recebe o Vasco, 4h30 em Juiz de Fora. Bahia e Paraná jogam às 6h30 na Arena Fonte Nova. E 9 da noite, em Lucas do Rio Verde, tem Luverdense e Bragantino. Pode sair. Sai. Hora de conferir a 22ª rodada do Brasileirão. Amanhã acontece apenas uma partida. Ponte Preta e Corinthians jogam às 4 da tarde em Campinas. Domingo, 11 da manhã, tem Cruzeiro e Santa Cruz no Mineirão. 4 da tarde tem Fluminense e Palmeiras no estádio Mané Garrincha, em Brasília. São Paulo e Coritiba no Morumbi, Grêmio e Atlético Mineiro em Porto Alegre e a Chapecoense enfrenta o Flamengo em Chapecó. O Vitória joga com o América Mineiro às 6h30 na Arena Fonte Nova. No mesmo horário, o Sport recebe o Internacional na Arena Pernambuco e fechando a rodada, 8 da noite, o Atlético Paranaense enfrenta o Botafogo na Arena da Baixada. Pode sair. Arte. Aê! Um dos jogaços da rodada acontece no Rio Grande do Sul, onde o Grêmio recebe o Atlético Mineiro, com as 2 equipes brigando por um lugar no G4. Do lado do tricolor gaúcho, a grande dúvida é em relação ao capitão Maicon, que não enfrentou o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e pode desfalcar novamente o meio-campo gremista. Quem certamente está fora é o zagueiro Jeromel. É Jeromel, né, que fala? Suspenso. Jeromel, tem mel. Com isso, Kahneman, é assim, Alberto Heleno Júnior, e Wallace devem formar a dupla de zaga. Já no Galo, o goleiro Victor, o lateral Marcos Rocha e o volante Rafael Carioca sentiram problemas físicos
e são dúvidas para a partida. A boa notícia fica por conta do retorno do centroavante Fred. Tive um tempo para trabalhar bem, né? É sempre ruim ficar fora dos jogos, mas foi bom pelo trabalho, né? Trabalho intenso, específico que a gente fez. E agora focar nessas finais que a gente vai ter, né? Mas o mais importante é a gente manter o equilíbrio, manter o foco aí para a gente fazer um grande jogo lá contra o Grêmio. É o famoso jogo de 6 pontos para a gente. Fazer de tudo para a gente conquistar uma vitória, para a gente alcançar essa tão esperada liderança. Um jogo de 6 pontos, um concorrente direto, muito difícil jogar lá. É um time muito bem treinado, muito bem trabalhado, mas sabemos que podemos ganhar. Então vamos nessa expectativa boa de fazer um grande jogo, até porque a gente tem esse objetivo de estar lá em cima sempre. Vou contar para você que está em casa o que eu falava aqui para o mestre Alberto Helena nos bastidores. Acho esse time do Atlético muito, muito, muito bom. E acho o Grêmio Porto-Alegrense também muito bom. Muito bom. E aí tem gente ainda que acha que campeonato por pontos corridos não tem emoção. Imagina o que não vai ser esse jogo em Porto Alegre. Pela qualidade dos dois times, pela posição das duas equipes na tabela, vale título. Claro. É uma dessas finais, né, que você pode ter no campeonato. São várias finais, não é uma só. Quê? Pela minha família, ele falou, pela qualidade do seu... Me lembrou a votação do impeachment. Pela minha família, pela qualidade do jogo. Entendeu? Não, desculpa, mestre. Vai, termina de falar. Eu já perdi, pode continuar você. Eu falava justamente do jogo, que é mais uma dessas várias finais que um campeonato por pontos corridos pode proporcionar. Só para citar, Atlético e Palmeiras é uma final, Atlético e Grêmio é outra, Corinthians e Palmeiras também, porque todos estão ali embolados brigando pelo título. A única vantagem que o futebol brasileiro tem é o fato de, ao contrário da maioria dos outros países, possuir 12 clubes grandes, pelo menos. Né? E desses 12, por baixo, meia dúzia, 7, 8, são sempre candidatos a título. Essa é a única vantagem. Que, tecnicamente, nós estamos muito inferior a vários outros países, e o futebol de centro que estão muito mais avançados do que o nosso, por incrível que pareça. Nós que reinventamos o futebol e criamos o futebol arte, estamos atrás dessa turma toda. A vantagem é essa, o que permite que haja uma disputa de título mais renhida e mais ampla, com mais participantes, o que geralmente não ocorre nos outros países, que são países de dimensão menor, de menos população e tudo mais, e que não tem essa mesma quantidade de clubes, de grandes torcidas e de grande história. Grêmio e Atlético fazem sim uma final. Na verdade, o campeonato pontos corridos, se o cara parar para pensar... É uma final todo final de semana. É uma final toda semana, porque no fim, por exemplo, esse troço vai ser tão renhido, quando chegar no final, 1 ponto, 2 pontos pode definir quem é o campeão. Quer dizer, aquele ponto que perdeu lá no primeiro turno, na segunda rodada, para um time que ele deveria ter ganho. O brasileiro gosta do atalho, sabe como é? Mas só que o atalho deixa tudo para trás. Então, vamos fazer a disputa de mata-mata. Aqueles que não estão classificados para a final ficam tudo lá chupando o dedo. Tomando prejuízo. Mas alguém vai ganhar dinheiro com isso. E aí você põe o primeiro colocado, aquele que fez uma campanha extraordinária. Primeiro que inventa essas fases de classificação, que é um horror. Aquela coisa mudou. Que ninguém se interessa por aquilo. Isso mesmo. Vide Campeonato Paulista. Exato, o Campeonato Paulista e os outros todos aí que usam esse critério. E segundo, que você vai comparar o não comparável. Quer dizer, o primeiro colocado que fez 200 pontos contra vai disputar o título com aquele que fez 20. Aí 2 jogos... É uma coisa tão primária, meu Deus do céu, que não dá para acreditar que as pessoas ainda continuam insistindo com esse negócio. O argumento é a emoção do mata-mata. Então.
Ok. 11º colocado com 27 pontos. A sexta-feira no São Paulo foi de muita conversa para tentar melhorar a péssima campanha no Brasileirão. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT da Barra Funda acompanhando mais um treino do Tricolor. Confira. A fraca campanha no Campeonato Brasileiro e o início desastroso na Copa do Brasil evidenciam que o momento do Tricolor não é dos melhores. Tanto isso é verdade que diretoria, jogadores e comissão técnica se reuniram na última quinta-feira para uma verdadeira lavagem de roupa suja. Todos sabemos o que aconteceu. Jogar uma partida de importância para começar a Copa do Brasil. E começar dessa maneira dá um pouco de raiva. Nessa reunião, o principal objetivo foi descobrir o que realmente está acontecendo com o Tricolor. E a desunião entre o elenco parece ser o maior problema desse grupo. As coisas internas já foram resolvidas entre diretoria e jogador, entre jogador e jogador. A gente sabe que a gente tem condição de sair fora dessa situação. Outro sintoma claro de que o maior problema está no relacionamento entre os jogadores é a opinião de Maicon, de que este elenco tem potencial para render muito mais. Então cabe a nós agora assumir ainda mais responsabilidade, botar a cara para bater, ter ainda mais caráter. Se fosse o problema de não dar bem com um ou outro companheiro, eu acho que o problema seria mais fácil de lidar. A diretoria ou até os próprios jogadores chegavam e podavam o companheiro que não estaria se dando bem com o outro. Então o problema não é esse, o problema é um bom futebol. Não tem desculpa de salário, o salário está em dia, a imagem está em dia, está tudo em dia. A diretoria tem nos correspondido da melhor maneira possível para nos dar o suporte para que possamos entrar dentro de campo e dar o nosso melhor. Então não tem nada desses problemas internos, não tem nada de salário atrasado, não tem nada. Então o que está faltando é um pouquinho mais de vontade nossa, de todos os jogadores, não somente minha, mas de todo o elenco. Então a gente tem que começar a colocar a cabeça no lugar, ver o que está faltando, acertar e no próximo domingo já começar com um bom futebol para que a gente possa começar nos caminhos das vitórias. Para sabermos se a reunião entre jogadores, comissão técnica e diretoria surtiu efeito, vamos ter que esperar até o próximo domingo, quando o São Paulo enfrenta o Coritiba pela sequência do Campeonato Brasileiro no estádio do Morumbi. E para esta partida, Ricardo Gomes tem um problema. O lateral Bruno está vetado pelo departamento médico. E Rodrigo Caio, que está retornando da Europa, pode ser a principal novidade na zaga tricolor. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Mestre, o senhor tem uma experiência que o faz mestre, então me corrija se eu estiver errado. No futebol, normalmente a gente vê quando um time não está jogando bem, aí começam várias ilações. Porque existe crise na diretoria, oposição contra oposição, ou porque o elenco está rachado, ou porque os jogadores, o técnico perdeu o vestiário, vão criando N ilações. E eu acho que, na verdade, não vai no centro da questão. A gestão, não consigo ver, por exemplo, uma briga política interferindo dentro de campo, a tal ponto de o time não conseguir rodar. Eu acho que a crise política, ela afeta você formar um elenco ruim, não montar o time que se espera. Já vi jogadores que não se falavam, por exemplo, Rincon e Edilson. O Corinthians foi campeão do mundo. Antônio Carlos e Edmundo no Palmeiras saíam e o Palmeiras ganhou o que tinha para ganhar. Então, ficam caçando coisas e deixa passar o mais importante, que é o São Paulo perdeu peças importantes, não fez reposição à altura, acabou de chegar um técnico. E isso leva tempo para que ele possa montar um time de fato. Ele pegou uma herança maldita. E aí, quando o cara vai jogar, mesmo com um Morumbi gigante, o torcedor só vai, isso, certo ou errado, isso só cria um clima de instabilidade, de tensão, de falta de confiança. O cara erra um passe uma vez, fica ouvindo um monte de vaia. Ele vai pensar duas vezes antes de passar de novo, ele fica inseguro. Então não é a briga política só ou má vontade do elenco, é um conjunto de fatores. Claro. Não, porque não há briga política, é o mesmo grupo que está aí há 10 anos mandando no São Paulo, e é esse processo que levou ao desgaste a ponto de chegar quase no fundo do poço que está o São Paulo agora. Claro. Foram 10 anos de péssima administração. O ex-presidente, o Juvenal Juvencio, que trocava técnico de 6 em 6 meses, até que um dia ele chegou e disse assim: não, mas eu já troquei muito técnico, agora eu vou trocar o time.
trocou 11 jogadores, contratou 11 jogadores e que não sobraram 2 ou 3 desse... E o São Paulo continua assim. A torcida não colabora, ao contrário, ela prejudica. A torcida expulsou o Maicon no dia que ele fazia a melhor partida dele no São Paulo. Expulsou o Casimiro, que é titular do Real Madrid, meu Deus do céu. Kaká, antes, né? O Kaká foi pipoqueiro, o Denilson era chamado de pipoqueiro. Também foi o jogador que deu mais rentabilidade para o São Paulo, porque foi um absurdo o preço pelo qual ele foi vendido. Enfim, é tudo errado no Morumbi. Tudo errado. E não há planejamento, não há proposta, você não vê uma perspectiva. E vem o Michael, que é um ídolo recente, né? E faz esse discurso que é, olha, que eu me esforço, agora eles não. Sabe como é? Isso aí não vai avançar. Mas o discurso para o torcedor é ótimo. É claro. Precisa ter vergonha na cara, esse bando de mercenários. Sabe? Quer dizer, não é assim que se constrói um clube vencedor, não. Não é assim. No Corinthians, o técnico Cristóvão Borges praticamente definiu a equipe que vai a Campinas enfrentar a Ponte Preta. Mas o principal destaque desta sexta-feira ficou por conta da apresentação do mais novo reforço para a sequência da temporada. Veja com Adriano Dolfi. Dia de cara nova no timão e apresentação. O volante Jean, de 21 anos, foi contratado junto ao Paraná Clube. Ele tem passagem pelo Estudiantes da Argentina e chega para o lugar de Bruno Henrique. A experiência internacional foi algo que agregou muito na minha vida. O que depender de mim, raça, vontade não vai faltar. Hoje eu me espelho muito em jogadores que também passaram por aqui, como o Ralf. Então, é um espelho para mim hoje, até por ser da minha posição, da minha característica. Então, se eu pudesse falar alguém com quem eu me espelharia no Ralf. Jean ainda aguarda o nome no bid para fazer a sua estreia. Contra a Ponte, neste sábado, escolhido pelo técnico Cristóvão para a posição será Christian. No ataque, Romero vai para o banco e Marlone, destaque contra o Vitória, será a outra novidade. Eu gostei da fluidez do nosso jogo e é isso que eu quero, é isso que eu espero. E são jogadores, o Marlone que entrou muito bem no jogo. E o Christian é um jogador experiente, já está no clube, conhece. Assim, o Corinthians deverá ter Cássio no gol, Fagner, Iago, Balbuena e Wendel, Christian, Marquinhos, Gabriel, Elias, Rodriguinho e Marlone. E no ataque, Guilherme como falso centroavante. E o adversário gera preocupação para o treinador do Corinthians. Um adversário difícil, é complicado, porque eles têm uma maneira de jogar... bastante fechadas, tem muita aplicação naquilo que se propõe a fazer, entende bem aquilo que pode fazer. Mesmo com a vitória na última partida, Cristóvão continua criticado por parte da torcida. Ele sabe de toda a pressão no Parque São Jorge, mas em tom de brincadeira prevê uma data para ganhar um pouco mais de tranquilidade. Dia 5 de dezembro, qualquer coisa assim. Até lá é assim, é pressão o tempo todo, sem problema, vamos seguindo. Bom, depois do desmanche no início do ano e de negociar mais 3 atletas só nesta manhã, a diretoria do Corinthians foi alvo de críticas. Hoje o diretor de futebol, Eduardo Ferreira, rebateu as acusações. Primeiro vamos deixar claro que Marcel e Michael, eles são segundo volante. Eles jogam mais à frente, onde nós tínhamos Bruno Henrique e temos Christian não. Temos Rodriguinho, Camacho e Elias, jogador de seleção brasileira. Então, qual foi a ideia? Primeiro, só retomando, emprestamos o Marcel no começo do ano para trazer um jogador experiente naquela época, onde se perdeu 6 jogadores titulares e 8 jogadores do grupo. Então, um cara experiente para ajudar a refazer, a retomar logo o time. E o Maicon, ele foi emprestado agora, que nós enxergamos que ele não jogaria aqui, como deveria jogar, por ter 3 jogadores na posição dele. E o Michael com certeza vai estar de volta em dezembro e afirmo que ele faz parte, sim, para 2017. São escolhas que você pode respeitar, mas não concordar. Claro. Um jogador como o Michael, eu acho que tinha que ficar assim. Tinha que ficar, sabe? É uma prata da casa
de qualidade, entendeu? Liberar para jogar, para ganhar experiência, para voltar. Depois está a serviço do Corinthians agora. Porque perdeu o Bruno Henrique, perdeu o Camacho machucado, ele poderia muito bem estar jogando, ser uma opção. Claro. Sabe? Esse jogo de contratações e venda de jogadores, empréstimo e tal, isso aí é uma zona muito cinzenta, que eu prefiro não entrar, porque eu vejo tanta barbaridade sendo cometida que, Chico, ó, de orelhinha em pé. O caso é o seguinte do Corinthians: o Corinthians não tem dinheiro. Perdeu jogadores que podia ter, perdeu não, vendeu, negociou e tal. E agora não tem onde buscar. Foi buscar esse Gustavo, que eu não sei se joga bem, se joga mal, disseram que é um artilheiro, mas tipo trombador e tal. Essa escalação feita agora pelo Cristóvão já é mais interessante. Porque aí você junta os jogadores que têm mais qualidade. Me faz lembrar, sabe de quem? Do João Avelino, que foi auxiliar técnico do Brandão, do Corinthians e tal. E que era um folclórico, uma figura folclórica. Encontrei ele aqui na Avenida Paulista, muitos anos atrás. Ele dirigia a Portuguesa Santista e ia jogar contra o Corinthians. Ele falou, vai lá no Pacaembu. Eu falei, por quê? Você vai ver minha tática nova, que eu acabei de inventar. Qual é a tática? Tática da galinha. Como é que é a tática da galinha, ô João? Isso é simples. Junta todo mundo, não tem volante, não tem atacante. Tudo meia. Junta todos os meia ali no meio de campo, né, no terreiro, eles ficam ciscando, de repente sai um, vai lá para um gol. Não deu outra coisa. 2-0 para a Portuguesa Santista contra o Corinthians. Tá vendo só? É isso aí. Bota essa turma para ciscar no meio do campo. Jogador que tem habilidade, eu até ia além, né? Tirava o Christian, botava o Elias um pouco mais atrás e o Giovanni Augusto. Giovanni Bruno. Deus o tenha. O Giovanni Augusto. Muito bem. Santos, o jogo é contra o Figueirense na Vila Belmiro, mas a grande expectativa gira em torno da provável saída do atacante Gabigol para a Inter de Milão. A repórter Marina Paniza, que está de visual novo, esteve no CT Pelé acompanhando o Peixe. O assunto aqui no centro de treinamento do Santos não poderia ser outro: Gabigol. O atacante do Peixe não veio treinar nesta tarde, porque ontem à noite viajou às pressas para a Itália para fechar contrato com a Inter de Milão. O clube italiano, que havia oferecido 25 milhões de euros pelo jogador, aumentou a oferta para 27 milhões, convencendo assim o Santos e o próprio Gabigol. Segundo uma cláusula no contrato do jogador, o Santos tem direito a 18 milhões de euros, enquanto o Gabigol fica com 9 milhões. Outro que está com futuro indefinido é o lateral esquerdo Zeca, mas ele afirma que ainda tem muita história para fazer no Santos antes de viajar para a Europa. Qualquer jogador quer jogar lá fora um dia, mas eu acho que agora não é o momento. O Gabriel já está no profissional há 3 ou 4 anos, se não me engano, 3 anos. Eu, particularmente, eu acho que um dia eu penso em jogar na Europa também, fazer história primeiro no Santos, como eu sempre digo, como o Léo fez. Então, fazer história e sair bem daqui com o Santos, com a minha família e comigo mesmo. A venda de Gabigol irá ajudar os cofres santistas. O clube, que estava com 2 meses de direito de imagem atrasado, conseguiu quitar nessa semana 1 mês de direito. Mas o lateral Zeca afirma que isso não afeta o desempenho do elenco. Acho que isso vai ser acertado logo, logo. Todo mundo que está aí da diretoria, todos pegou um clube numa situação difícil, a gente reconhece isso. E hoje eles colocaram o clube em outra situação. Eu tenho certeza que todas as contas estão pagas e sendo pagas. Bastidores à parte, o Santos se prepara para enfrentar o Figueirense no próximo domingo na Vila Belmiro. O estádio do Peixe tem muita força. Foi uma derrota apenas no ano inteiro de 2016. O jogo também é especial para o lateral Zeca. Foi contra o Figueirense que ele fez a sua estreia como titular do Peixe. O começo foi esse jogo, foi contra o Figueirense, inclusive foi no domingo também. Foi que o Dorival me deu a oportunidade, eu estava saindo e me deu a oportunidade para poder atuar e ficar no Santos. Lembrando que o Santos está em 5º lugar no Campeonato Brasileiro com 36 pontos, 4 a menos que o líder Palmeiras. Do CT Rei Pelé, Marina Paniza para o Gazeta Esportiva. Gabigol indo embora. Pro futebol brasileiro, eu acho que esses jogadores que saem muito cedo é ruim, né? Que você perde qualidade. Mas para o jogador eu acho sensacional, que eu acho que ele aprende a ser mais profissional, a ser mais, a se encarar com mais uma peça de uma engrenagem e não, sabe, o
o que resolve tudo sozinho. Eu acho que há um aprendizado tático importante. Acho que o Gabigol vai crescer muito jogando na Itália. Olha, eu tenho minhas dúvidas com relação a... No caso da Itália, sim, porque eles são extremamente rigorosos dessa questão tática, mas com um conceito diferente do que é chamado de modernidade hoje, sim, que ocorre na Alemanha, na Espanha, na Inglaterra e tal, que é um futebol mais solto, mais ofensivo, mais criativo, mais veloz. A Itália ainda continua presa no catenaccio. Isso não é um trocadilho. Mas, enfim, mas de qualquer jeito é bom para ele, porque ele chega lá, tem 6 meses, né, para poder se adaptar à cidade, aos companheiros, outro tipo de treinamento e tal e coisa. Legal, seria bom para ele ir, mas para o Santos seria muito ruim. Embora tenha lá o Copete, que se continuar jogando, pode melhorar muito e tal. Mas se ele puder ficar até o fim do ano, porque o Santos desta vez... Está brigando pelo título. Ele está brigando pelo título, ele não é um figurante, ele é um protagonista do campeonato. Então, e o Gabigol é o Gabigol. Já diz tudo. Voltamos a falar do aniversariante do dia. A festa para os jogadores foi ontem e hoje as comemorações ficam só para a torcida do Palmeiras, né? Porque foi dia de trabalho na academia de futebol. De olho no confronto com o Fluminense, lá em Brasília. O Fernando Gavini tem as informações. Depois de 6 partidas longe do Palmeiras, Gabriel Jesus está de volta. Agora com a medalha de ouro no peito e com a transferência para o Manchester City da Inglaterra acertada para o final do ano. Mas apesar dessas novidades, Cuca não acredita que o garoto de 19 anos vá jogar de forma diferente da que vinha jogando antes de ser campeão olímpico e de ter a sua negociação acertada. Eu acho que esse menino aí deve ter ganho de presente de criança só bola, porque ele adora bola e não tira o pé de dividida. A gente tem que falar, vai mais devagar, é treino. Então aqui ele não tem a cabeça voltada para essa situação, porque ganhou uma conquista maravilhosa que nós tivemos, né, brasileiros, e sabe que tem que estar provando todo dia. Ele é o artilheiro do campeonato, o artilheiro do Palmeiras, ele tem que estar sempre provando e mostrando isso. Eu já conversei com ele hoje também, está com a cabeça boa. A dúvida é sobre quem sai do time para entrar Gabriel Jesus na partida contra o Fluminense. Só que Cuca vai manter esse mistério até momentos antes da partida. No treino de hoje, só tivemos acesso à parte final, quando entramos uma movimentação em campo reduzido. No time titular, Gabriel Jesus estava no ataque ao lado de Eric e de Roger Guedes, com Dudu na reserva, junto com Cleiton Xavier, substituído no time titular por Arouca. É que eu tenho mais dias de treino, não tenho porque hoje dá uma formação. Se eu tenho mais um período para treinar, amanhã eu vou treinar. Para depois definir a equipe. O que Cuca confirmou para a partida contra o Fluminense é a presença de Mina como titular. O zagueiro colombiano ficou afastado do time por 42 dias por conta de uma lesão muscular e será escalado como titular ao lado do Vitor Hugo na defesa. Ganhamos uma semana a mais para prepará-lo bem, para poder fazer treino coletivo, igual a gente fez com os juniores, que simula o jogo, para ter a certeza que ele estava bem. Ele estando bem, ele faz dupla de zaga com o Vitor Hugo. Aqui, antes de ir lá para comer minha pizza, viu, eu queria fazer um convite para os telespectadores e para você também. Obrigado. Que é um músico e gosta de música. Não perca esse bloco que vem aí no Jornal da Gazeta com Isaías e seus chorões. O Isaías é uma figura absolutamente singular na história do choro brasileiro. O Jacó do Bandolim, que foi o grande renovador do gênero, ele vinha a São Paulo só para poder contar com o Isaías, porque ele considerava um dos grandes chorões da história. Boa, vamos ver. Muito bem, resultado final da enquete qual que é? Barba, o Palmeiras manterá 52% dos votos, sim, o Palmeiras manterá a liderança do Campeonato Brasileiro nessa rodada. Quero aproveitar e mandar parabéns, feliz aniversário para o nosso Fernandão do Master, ele que deixa tudo isso aqui no ar, pai do Gabriel e do Enzo, que são lindos, maravilhosos, e esse homem sabe fazer filho, que nem eu. Parabéns, Fernandão, saúde, felicidade. É segunda-feira, eu sei, mas eu já estou mandando hoje porque posso esquecer. Tchau.